Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição falando de transportes. O governo federal liberou verba para o transporte público de idosos. A medida havia sido aprovada no Congresso Nacional em julho. O governo federal publicou uma medida provisória que libera, em caráter de crédito extraordinário, 2,5 bilhões de reais a serem repassados a empresas de ônibus. Segundo o texto, as verbas vão custear a gratuidade do transporte público para pessoas acima de 65 anos nos estados e municípios. De acordo com o texto, o fundo também deve cobrir despesas com o auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. A ação já era prevista pela emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de julho deste ano. A medida atende à necessidade de auxiliar a população mais vulnerável financeiramente e reduzir os impactos sociais decorrentes da subelevação dos preços dos combustíveis. Em nota, o governo federal esclarece que a MP não afeta o teto de gastos e nem o cumprimento da meta de resultado primário. Notícia importante agora para quem está procurando trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu mais um processo seletivo para 6.765 vagas temporárias para o Censo Demográfico 2022. A jornada de trabalho para a função de recenseador é de no mínimo 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção calculada por setor, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas, domicílios urbanos e ou rurais. Tipo de questionário, básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única até 29 de agosto pelo site do IBGE. E eu falo de saúde agora e com uma polêmica. A empresa Moderna anunciou nesta sexta-feira que vai apresentar uma denúncia contra a Pfizer e a BioNTech. E o motivo é a violação de patente sobre a vacina contra a Covid-19. Em um comunicado, a empresa disse estar convencida de que a vacina Comirnaty Covid-19 da Pfizer e da BioNTech infringe patentes registradas pela Moderna entre 2010 e 2016. Essas companhias foram as primeiras empresas do setor a fabricar vacinas contra o coronavírus, pouco tempo depois do início da pandemia, graças ao RNA mensageiro. A tecnologia permite que as células humanas fabriquem proteínas presentes no vírus para acostumar o sistema imunológico a reconhecê-lo e neutralizá-lo. Até então, as vacinas se baseavam em formas enfraquecidas ou inativadas do vírus para treinar o corpo a se defender. O desenvolvimento de remédios, bem como ensaios clínicos para verificar sua segurança, poderia levar vários anos. O uso da tecnologia de RNA mensageiro nas vacinas Moderna e Pfizer BioNTech, que estão entre as mais injetadas no mundo, foi o resultado de 4 décadas de pesquisas que superaram inúmeros obstáculos. A empresa americana acusa as concorrentes de copiar a tecnologia sem sua permissão. E olha só, uma van invadiu a área externa de um café que fica no centro de Bruxelas, na Bélgica, nesta sexta-feira. 6 pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais. O motorista da van fugiu após o incidente e foi preso horas depois na cidade de Antuérpia. Nenhum dos feridos precisou ser encaminhado ao hospital. Não ficou claro se o incidente foi um acidente ou um acontecimento intencional. Em alta velocidade, o veículo entrou em uma rua que leva a uma área comercial movimentada, com pneus cantando e parecia ter como alvo o café.
A unidade de coordenação de análise de ameaças, que rastreia o risco de terrorismo na Bélgica, elevou brevemente o nível de ameaça na capital de médio para grave. Mas o parâmetro foi reduzido horas após as autoridades avançarem nas investigações. E os automóveis novos vendidos na Califórnia deverão ter 0 emissões a partir de 2035. A medida consta em um texto aprovado no estado, que lidera, aliás, os esforços para a transição energética nos Estados Unidos. A medida foi comemorada por ambientalistas, que esperam que a mesma sirva de incentivo para outras regiões dos Estados Unidos adotarem rapidamente os veículos elétricos. As normas anunciadas pela Junta Estadual de Recursos Atmosféricos exigem que um percentual cada vez maior de carros novos vendidos aos 40 milhões de habitantes da Califórnia não produzam contaminantes de canos de escapamento até chegar à sua completa proibição em 13 anos. A agência, que tem a tarefa de encontrar uma forma de implementar a determinação para a transição do setor automobilístico no estado, trará benefícios ambientais e de saúde significativos. E faltam 86 dias para o início da Copa do Mundo. E no nosso boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, o Leonardo Félix, que é o nosso comentarista de esportes, fala da seleção da Holanda, que se renovou em relação aos últimos 2 torneios. Acompanhe. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar agora da seleção da Holanda. A geração vice-campeã em 2010 na África do Sul e terceira colocada em 2014 no Brasil já faz parte do passado. Mas a equipe que chega para 2022 em busca do primeiro título mundial tem o zagueiro Van Dijk do Liverpool como seu principal nome. Outros destaques da equipe holandesa são o zagueiro De Ligt, do Bayern de Munique, o meia De Jong e o atacante Depay, ambos do Barcelona. O time laranja se classificou sem repescagem nas eliminatórias europeias, liderando o grupo que tinha também Turquia e Noruega. É isso aí, faltam 86 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. E até o início da Copa é assim. Todo dia tem o boletim Esquenta Qatar 2022. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar sobre um piloto belga-britânico de apenas 17 anos que bateu um recorde. Ele se tornou o mais jovem a dar uma volta no mundo em um voo solo. Vamos ver nessa reportagem. 5 meses e um dia depois de decolar da Bulgária em março, Rutherford voltou ao pequeno aeroporto perto da cidade de Radomir, a 1 hora da capital Sofia, para consolidar seu recorde. O voo percorreu 54 mil quilômetros em 221 horas no ar, passando por 30 países. Mas para chegar ao feito, o jovem passou por adversidades, como temperaturas de até 48 graus, autorizações demoradas para poder voar e até mesmo falta de comida quando seu suplemento alimentar ficou encharcado de combustível. Mesmo antes de Rutherford começar a expedição em março, seus preparativos foram interrompidos pela invasão russa da Ucrânia, o que fez o piloto recalcular a rota e, em vez de sobrevoar a Rússia, desviando para o sul através do Paquistão, Índia, Coreia do Sul e Japão, voando por 10 horas sobre o Oceano Pacífico para chegar aos Estados Unidos. Vestido com um traje de aviador e um boné azul, o piloto disse que a viagem mostra que os jovens podem fazer a diferença. Basta seguirem seus próprios sonhos. A façanha de Mark Rutherford foi reconhecida pelo grupo Guinness World Records, com um certificado confirmando que ele havia batido o recorde, que antes era de um rapaz britânico de 18 anos. E agora um bom exemplo. O número de brasileiros que fazem algum trabalho voluntário triplicou em 10 anos. E o tempo que cada um doa, para ajudar quem precisa
também aumentou. E esse aumento foi registrado principalmente durante a pandemia. Acompanhe. As ações em nome da cidadania se multiplicaram nos últimos anos no Brasil, em diferentes regiões do país. A pesquisa Voluntariado no Brasil, feita pelo Instituto para o Desenvolvimento Social, em parceria com Datafolha, revela que voluntários se dedicam em média 18 horas por mês para ajudar a quem mais precisa. Outro dado do levantamento mostra que 39% dos voluntários ganham apenas 2 salários mínimos e que 6% têm renda acima de 10 salários. A pesquisa também aponta que é crescente a mobilização de cidadãos e grupos sociais, profissionais, religiosos e organizações não governamentais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!